Esperamos uns minutinhos, o pessoal chegando. Já temos 2 pessoas. É um pouco estranho esse negócio de lives, né? A gente sempre fica esperando o público chegar e não ver as pessoas, né? Podemos começar? Vamos começar? Então tá. Então, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu sou a Luísa Santos, eu sou doutora em Comunicação e Informação. E atualmente eu também estou em pós-doutorado na Diretoria de Análise de Políticas Públicas na Fundação Getúlio Vargas. E o interessante é que lá na DAP, né, na Diretoria de Análise de Políticas Públicas, a gente trabalha muito com plataformas e com métodos digitais. E esse é justamente o assunto que a gente vai conversar hoje aqui no Entre Linhas. O Entre Linhas ele é um projeto da Escola de Comunicação, meu e do Márcio, que vai se apresentar logo. E ele é voltado, então, para a gente conhecer não só obras, né, de pesquisadores brasileiros da comunicação, obras recentes e que têm um impacto no campo, mas também um pouco conhecer os pesquisadores, né, que é algo que, às vezes, fica um pouco de lado. Então, quem tiver perguntas para preparar para o nosso convidado, o Carlos D'Andrea, fique à vontade, pode já ir se preparando para perguntar. E hoje a gente vai conversar com ele sobre o livro Pesquisando Plataformas Digitais, Conceitos e Métodos. Então, o Carlos, ele é professor do Departamento de Comunicação e do PPG-Com da UFMG, ele é coordenador do REST, Grupo de Estudos Redes Sociotécnicas. Ele também é doutor em Estudos Linguísticos pela UFMG e foi pesquisador visitante no Departamento de Media Studies da Universidade de Amsterdã, na Holanda, entre 2017 e 2018. E eu não te deixei se apresentar. Mas, enfim, a gente tem que apresentar o Carlos. Né, Carlos? Muito obrigado por ter você aqui com a gente. É um prazerzão. A gente Obrigado. Tem várias parcerias. Márcio. Ao longo Obrigado, Luísa. Pois é, bons diálogos aí, né? Que a gente vem fazendo nos últimos meses. Um prazer estar aqui com vocês, aqui para esse bate-papo, assim, sobre o livro, sobre a vida de pesquisador, os caminhos, os descaminhos e tal. Estou bem animado, assim, para a nossa conversa. Legal. Então, quem sabe, Carlos, tu pode começar nos contando um pouco mais, além dessa biografia super breve que eu dei, um pouco sobre ti, quem é o Carlos no mundo da pesquisa, fora do mundo da pesquisa. Bacana. Bom, eu estou aqui em Belo Horizonte, né? Sou mineiro de nascença, morei a vida inteira aqui, fora esse ano em Amsterdã, que você citou aí, né? Que o mineiro saiu um pouquinho das montanhas e foi para as planícies abaixo do nível da água, né? As planícies holandesas. Bom, sou pai de 2 crianças, Bernardo e Manu, são joias da minha vida. Sou pesquisador de internet ou em internet já há 2 décadas, eu diria, né? Assim, os cabelos brancos já começam a entregar um pouco aqui. Então, muito antes da gente começar a pensar em redes sociais e depois em sites de redes sociais ou plataformas, como a gente vem chamando hoje, já estava ali tentando quebrar na cabeça um pouco sobre essas utopias e essa materialidade meio assustadora, né? Que é a tal da internet, a www que apareceu. Então, enfim, estou na UFMG há 8 anos, sou professor lá da pós-graduação e do Departamento de Comunicação, e recentemente criei, há pouco mais de um ano, o REST, né, um grupo de pesquisa, estudos de redes sociotécnicas, que trabalha nessa interface aí dos estudos de ciência e tecnologia, né, nas suas diferentes vertentes, os estudos de mídia, tendo aí as plataformas e os métodos digitais como as questões centrais, mas não únicas, né. Sobre o livro, acho que a gente fala daqui a pouco, né? Legal, Carlos. Deixa eu fazer uma pergunta para o Carlos, porque sempre foi uma curiosidade, Carlos, mas, enfim, como é que acabou na pesquisa em futebol? Era mais um hobby? Entrou como curiosidade? Boa questão, Márcio. Assim, a pesquisa em futebol, da qual você conhece melhor do que eu, sem falsa modéstia, né? Bom, eu trabalho... Eu defendi minha tese sobre o Wikipedia em 2011, né? Trabalhei lá com biografias e
coincidência ou não, apareceram algumas biografias de jogadores, né, para serem analisando um pouco o processo ali de colaboração, como é que eles se davam naquele ambiente sociotécnico. Depois, trabalhando com o Twitter, assim, terminei a tese, 4 anos estudando a Wikipédia, resolvi variar um pouco, peguei ali o embalo do Twitter 2012, 2013, né, onde, enfim, aquele olhar sobre as visualizações do Twitter nos seduziam, e nos seduz ainda bastante, né? Então, é a plataforma com a API mais aberta, quer dizer que a gente tem mais acesso a dados. Naquele momento, isso para mim como era absolutamente importante ter essa facilidade, né? E aí fui estudar aquilo que eu nunca chamei de segunda tela, mas se eu falar o que é segunda tela, eu acho que a gente entende um pouco, né? Que é essa ideia assim de uma televisão se interligando com as mídias sociais, ou mais especificamente com o Twitter. Eu preferia chamar isso de conexões intermediáticas, né, que eu acho que olha ali uma dinâmica mais imbricada entre as mídias. E aí, bom, pensando no Twitter e televisão, tinha alguns objetos possíveis, debates eleitorais, programas de auditório, né, mas acabou que até para a minha familiaridade com o futebol e para achar que era um tema subestudado, eu entrei um pouco nessa aí, mas muito nessa interface o futebol embedado na mídia, né? Assim, e menos o futebol em si. Claro. Hoje, recentemente, enfim, uma defesa de dissertação que você participou da banca, né, sobre o VAR, a defesa do Leonardo, e é um objeto que, enfim, me interessa. A gente tem um convênio lá com a Universidade de Amsterdã para trabalhar justamente as tecnologias no esporte, mas de uma maneira mais ampla. O que me interessa são as interfaces entre ciência, tecnologia, esporte, né, controvérsias, assim. Então, o esporte acaba entrando com uma das temáticas, às vezes não tão prioritária, já que são muitas outras demandas também que a gente tem que lidar, né? Claro. E como que tu foi chegando nesses temas de pesquisa, né? Porque entendo também que tem uma trajetória que as coisas foram evoluindo, né? Hoje tu trabalha muito com plataformas, métodos digitais, mas tu gira em torno de uma temática, né? E foi acompanhando um pouco isso. Acho que a gente queria saber um pouco como que tu chegou nesses temas, no interesse por internet, depois foi se transformando, né? Conforme a própria internet foi se transformando. Um pouco o que é essa história de pesquisa até, né? Tanto quando, né, tu inicia a tua trajetória, mas também do livro que a gente tem em contato hoje, assim. Bacana. Bom, assim, eu acho que aí, tentando estabelecer um diálogo também, né, com um público imaginado, assim, que eu acho que pode estar nos assistindo, que está aí um pouco nessa trajetória errante de pesquisa, né, assim, que é sempre sofrida, né, muito, muito solitária em alguns momentos, assim, pensar que as pesquisas, especificamente de internet, elas lidam com essa grande nível de mutação desse meio, né? Assim, a internet, ela bom, assim como todos os meios hoje, mas assim, acho que a internet mais claramente ela se modifica muito aceleradamente. A gente vai tendo que se adaptar a isso, né? Então, assim, pensar que o meu mestrado, por exemplo, no início dos anos 2000, eu estudei arquitetura da informação, organização da informação, foi na área de ciência da informação, que foi um repertório muito importante para mim até hoje, né? Assim, mas assim, naquela época estudar as arquiteturas dos sites era uma temática bastante viva, inclusive do campo profissional, né? Porque naquela época projetar um bom website era de fato uma demanda, e eu trabalhava com isso também, além de fazer o mestrado e quando eu comecei a dar aula, né? Depois eu trabalhei com a Wikipédia, que eu acho que é um pouco ali da utopia mor da web 2.0, assim, né? Que é quando toda a questão da colaboração e mesmo do software de código aberto, ela chega ali para um público mais amplo, né, na ideia da produção textual. E, bom, ainda na minha tese eu trabalhei um pouco com o que hoje eu poderia chamar de métodos digitais, que foi assim, uma coleta de dados, não por APIs, mas por raspagem de dados na época da Wikipédia, e um estudo estatístico bem tentativo, eu diria, né? Assim, eu não tenho um repertório de estatística, mas, enfim, estudei um pouco para a tese, acho que consegui trabalhar um pouco. Mas a própria ideia de plataforma, né? Assim, como uma grande infraestrutura baseada em dados, cuja a lógica de mediação ali se dá nos encontros entre diferentes tipos de usuários e diferentes formas de regulação material, né? Isso já estava presente na Wikipédia mesmo na minha discussão, né? Então, assim, a gente, na verdade, os nossos caminhos, né? E aí, quando a gente vê esse livro
foi lançado esse ano, assim, foi um esforço enorme de sintetizar alguma coisa que, quando eu comecei, não estava tão bem claro para mim qual era a melhor síntese, né? Então, assim, parece que o esforço de sintetizar nos ensina muito, porque você tem que dar uma grande volta para poder conseguir ir, ou tentar chegar no ponto mais certo, né? Então, foi aí também que esses estudos de plataforma, que desde 2011, 12, enfim, já estavam ali, 11 quando eu defendi minha tese, né, e leituras mais ou menos dispersas, esse esforço de sistematizar esse campo de estudos, assim, que ganha esse nome há pouco mais de 10 anos, né? Então, assim, nós estamos falando também de um recorte, no caso das plataformas, um recorte de uma abordagem que é nova, né? Se a gente pensar a rapidez da internet, talvez não tão nova assim, que tanta coisa aconteceu em 10 anos, né? Mas, assim, é nova para um campo de estudos e, ao mesmo tempo, de uma intensidade, né? De publicações e de diversificações que nos exige esse processo de adaptação constante, né? Então, pesquisar a internet é um pouco estar aberto a viver nessa tempestade permanente, assim, né? De que todo dia tem uma crise para que a gente, tente entender, né? Legal. Só para dar um oi aqui para o pessoal, já tem bastante gente se manifestando ali, a gente está sendo assistido Brasilzão inteiro, tem a Thelma lá da Juiz de Fora, tem o Bernardo da UFSM, o Alexandre da UFBA, a Amanda Jurno, nossa amiga aí também, ex-orientanda, né, cara? Amanda. Isso, um beijo. E a Dedé também, querida Dedé, da PUC. Ô, Dedé, que bom, falamos de você mais cedo aqui, falamos bem. Exatamente. Então, gente, se vocês tiverem questões para o Carlos e tal, podem escrever ali, eu vou lendo conforme vocês forem falando, a gente vai dialogando aí, né, Carlos? Isso, será um prazer. Eu acho, Carlos, que quem sabe, já que acho que nessa tua retomada aí de trajetória o assunto foi esquentando, e acho que a gente poderia, então, passar para, se tu pudesse nos dizer em linhas gerais, né, o que é o teu livro, que em termos gerais tu aborda, como que é o desenho disso, enfim. Perfeito. Tá legal. Bom, então o livro foi esse esforço de sintetizar essa perspectiva dos estudos de plataforma, que eu já vinha tendo contato, né, lendo de maneira mais dispersa, enfim, desde 2013, 14, 15, e sistematizei bastante ao ter contato com, diria que os principais pesquisadores dessa área, né, nesse privilégio que eu tive, assim, de passar um ano lá na Universidade de Amsterdã, onde estão aí, eu diria, os principais pesquisadores do mundo nessa área, né? Então, com contatos bastante intensos, né, de diálogos, de leituras e tal, eu, ao voltar, recebi um convite do professor André Lemos, lá da UFBA, para submeter um livro para a coleção, né, do Lab 404, enfim, passou lá pelos pareceres, bons pareceres, boas revisões, e o livro foi lançado agora. Então, assim, é um livro introdutório, curto, né, assim, um EPUB, que teria aí algo em torno de 50 páginas, que procura destrinchar esse campo, primeiro dizendo assim, o que é plataforma e por que vale a pena a gente pensar nesse termo em oposição a outros termos, como a própria ideia de redes sociais, né, enfim, que marcam uma determinada visada sobre essas ambiências, que a plataforma traz um olhar mais crítico, mais fortemente politizado e mais materialmente situado, né? Eu procuro também trabalhar no último capítulo. No primeiro capítulo, então, é esse panorama. No terceiro capítulo são alguns aspectos metodológicos, né, de como pesquisar plataformas, né, sem, de modo algum, a pretensão de esgotar isso, mas apontando assim, que tanto pela perspectiva dos dados obtidos junto às plataformas, quanto a perspectiva de uma certa cartografia, né, documental em torno das plataformas, há modos de olhar para elas já relativamente consolidados, né, ou encaminhados. E no capítulo central, que é o principal, enfim, o mais extenso, eu em diálogo com alguns dos principais autores e autoras da área aí, tento sintetizar em 5 dimensões as plataformas, né, que devem ser articuladas numa pesquisa, enfim, no olhar que queira trabalhar, né, que são aí a dimensão da datificação dos algoritmos, né, que eu vejo como uma coisa interligada, né, acho que talvez seja uma coisa importante ressaltar, porque os algoritmos muitas vezes são levantados aí, em geral, como vilões, né, das manipulações, etc.,
né? E muitas vezes os algoritmos são isolados de um processo mais amplo, né? Então, essa ideia da datificação dos algoritmos já marca ali uma ideia de que a performatividade deles está dependente, né? Ou está diretamente associada a um determinado processo de coleta e de geração de dados. Também a dimensão da infraestrutura, que muitas vezes é negligenciada aí pelos estudos de humanidades em geral, de ciências sociais, né? Assim, que acham que isso é algo que as infraestruturas são meras transmissoras, né, meras intermediárias desse processo. A dimensão da governança, que diz um pouco desse aspecto normativo das plataformas, né, que põe por água abaixo aquilo que algum dia a gente acreditou de que era um processo transparente, horizontal, democrático, né? Então, assim, e não teria como ser, né? É importante dizer isso também, assim, as plataformas hoje são cada vez mais demandadas para não só se estabelecerem bons mecanismos de governança, quer dizer, bons modos de filtrar aquilo que é desinformação e o que não é, aquilo que é moralmente condenável ou não é, né? Mas também isso esbarra na dimensão da regulação, né? Que aí seria uma coisa externa. A governança é algo muito mais da autogestão da plataforma, enquanto a regulação seria algo imposto pelos estados nacionais, né? Então, enfim, vamos lá. Datificação de algoritmos, infraestrutura, governança, a dimensão dos modelos de negócio, né? Que enfatizam aí como que não só essas plataformas dependem fundamentalmente dessa gestão de dados para poder se viabilizar em termos de intercâmbio de dados, de vendas de anúncios, etc., mas também como é que elas operam numa lógica, elas não só operam, mas assim, elas são protagonistas de uma lógica capitalista, uma nova lógica capitalista, né? Assim, muito baseada numa ideia de serviço, muito baseada na reorganização de mercados, né? Assim, em termos de criar novas intermediações ou novas mediações. Pensa aí na indústria do jornalismo, na indústria da música, como é que as plataformas reorganizaram as relações entre os diferentes setores, né? E também numa lógica especulativa, né? Que eu acho que também, quando se critica aí o capitalismo de plataforma, eu acho que, em parte, a crítica deve se centrar nessa lógica muito especulativa que os algoritmos, principalmente aqueles de aprendizagem de máquina, têm, né? De ir gerando dados sobre dados e vendo o que é possível fazer com aquilo. E, por fim, não menos importante, a dinâmica das práticas, né? Assim, porque a gente também, falando dessas dimensões normativas, econômicas, políticas, pode parecer que a gente está dizendo que não há agência dos usuários, né? Que nós somos apenas manipulados. E aí o próprio documentário Dilema das Redes lá nos vende essa perspectiva, né? De que assim, os algoritmos estão ali de cima para baixo. E, na verdade, a gente joga, né? A gente usa e joga com os algoritmos o tempo inteiro, né? Seja de maneira mais inconsciente ou mais intuitiva, seja de maneira mais deliberada, né? Assim, hoje mesmo eu li o material de uma orientanda que é TikToker, né? E ela e o trabalho dela parte muito do relato dela como TikToker, e são incríveis as táticas dela para poder conhecer o funcionamento algoritmo daquela plataforma, para poder fazer com que eles joguem a favor dela, né? Inclusive financeiramente, ao mesmo tempo os dilemas éticos dela, quer dizer, o tempo inteiro nós estamos jogando com as materialidades, né? Com as políticas das plataformas, então essas práticas e affordantes são uma dimensão muito importante. Acho que me delonguei um pouco, mas enfim, nesse miolo do livro, então eu tento falar dessas 5 dimensões que elas operam de maneira interligada, ainda que o nosso olhar como pesquisador, né? Possa e deva priorizar uma delas, né, assim, dependendo aí dos recursos de pesquisa, dependendo das ênfases que se quer dar. Né? Pois é, Carlos, eu vou fazer uma pergunta que talvez esteja jogando para a torcida, mas acho que é interessante a gente ter um pouco dessa noção aí também, de pensando alguém que está entrando agora, né, querendo pesquisar as plataformas, as redes digitais e tal. Qual é, se há, ou então, como é que pode contribuir? Quais são as diferenças dos olhares entre olhar para as plataformas digitais e olhar para as redes sociais, que é normalmente como a gente acaba vendo essas redes digitais, né? Como só eu tá.
Então, Márcio, eu acho que essa é uma distinção importante, assim, e eu acho que até vale a pena a gente não colocar as duas perspectivas como opostas, né, ou como rivais, no sentido de que elas podem se complementar, né? Mas, assim, vamos pensar no senso comum, quando a gente fala em redes sociais, né, assim, pensando numa conversa de fila, quando a gente ainda ia para a fila, né, ou quando a gente conversava com as pessoas na fila, ou, enfim, uma conversa de almoço de família, né? A ideia de redes sociais, em geral, ela aparece para enfatizar essa dinâmica da interação, né, das trocas, né? E aí é comum, inclusive, que essas conversas passem dessa dinâmica interacional para uma dinâmica meio apocalíptica das manipulações. Aí, em geral, a palavra algoritmo aparece ou a própria palavra plataforma, né? Então, assim, bom, redes sociais é uma perspectiva de estudo vinda da sociologia, das ciências sociais já há mais de século, né, ou cerca de um século, para estudos muito anteriores às redes digitais, que procuravam entender as relações entre atores, né, as conexões entre pessoas, fundamentalmente. E isso vai se expandindo depois, e aí estou dando um salto enorme, né, para aquilo que ficou conhecido aí nos anos 90, 2000 como ciência das redes, né, que veio dar subsídio à ideia do Big Data, quer dizer, desses grandes volumes de dados que processados conjuntamente poderiam nos revelar as verdades, né, sobre o mundo, né, sem poder se revelar qualquer coisa. Mas então, essa perspectiva quando a gente diz redes sociais, voltando um pouquinho aqui ao início, a gente está, em geral, enfatizando muito essas trocas, né? E essas trocas, evidentemente, elas existem, né? Mas essas trocas são um tanto quanto constrangidas, quer dizer, elas são um tanto quanto moldadas por materialidades e por políticas, enfim, que têm restrições e abrem possibilidades, né? E aí eu também não quero dizer aqui que necessariamente a arquitetura de uma plataforma como o Facebook, ela é pior, né, do que as possibilidades interacionais que outras mídias ou que outras tecnologias abririam. Acho que menos do que pensar em melhor ou pior é pensar que há especificidades, né? Então, o olhar das plataformas, mais do que o termo, eles nos convoca a enfatizar algumas coisas que, em geral, o olhar baseado nas redes, na ideia de rede social, não se preocupa tanto, está mais preocupado com essas dinâmicas das trocas comunicativas, né, às vezes muito alinhado a uma ideia de uma análise discursiva, né, discursiva no sentido muito conteudista, né, e menos pensando em como, na verdade, os nossos discursos ali, eles são bastante roteirizados, né, eles são tanto quanto limitados pelas possibilidades das plataformas. Sei lá, o exemplo mais caricato seria o antigo 140 caracteres do Twitter, que depois passou para 280, mas também, sei lá, quando o Facebook permite que a gente responda um comentário e responda um outro, e aquilo cria uma certa lógica narrativa, uma certa lógica de debate, quer dizer, tudo isso são certos constrangimentos, né, que a gente chamaria de gramatização da ação, né, uma ação que é roteirizada, que é um pouco pré-planejada, que qualquer olhar sobre o conteúdo, sobre os discursos, sobre as interações, não pode negligenciar isso, né? Deve compreender que as linguagens se dão em articulação com esses ambientes que são mutantes também, né? Legal. Eu acho muito interessante essa questão que tu estava falando um pouco antes, né, até da tua orientanda, sobre como a gente, né, usuários, também somos parte desse sistema de construções, restrições e possibilidades que, né, as plataformas aí possibilitam, são, né, etc. Né, tu estava aí dando alguns exemplos de, enfim, como a gente pode agir no Facebook. Eu acho que outro exemplo que me pega muito, porque às vezes a gente produz conteúdo assim para a escola, são os 15 segundos do Stories do Instagram. Eu acho que aquilo assim é um misto de frustração e treinamento constante, assim, de será que eu consigo falar isso em 15 segundos? E aí eu sei que eu vou ter 2 vezes 15 segundos, então eu consigo dividir a minha mensagem 2 vezes para, né? Quanto a gente também vai se acoplando a essas lógicas, né? Às Isso vezes mesmo. encontrando brechas, às vezes não encontrando. Enfim, acho que eu queria que tu expandisse um pouco mais sobre essa questão
imbricamentos mesmo, dessa diferença de abordagem que tu estava mencionando em relação à abordagem de redes sociais digitais, pensando que lugar tem aí o humano nessa perspectiva que tu está propondo. Tá legal. Talvez, voltando um pouco aí na ideia das redes sociais, ou redes sociais digitais, mais especificamente, né, elas são também bastante associadas a uma certa lógica de visualização de dados, né, baseadas nos grafos, né, que são aquelas representações visuais que conectam bolinhas ou nós através de arestas, né? Então, que vai representando visualmente essas conexões. Essa representação visual é bastante potente, né? Assim, tem vários, né? Mas, assim, é importante que a gente olhe no viés das plataformas que aquelas conexões, mais do que elas representam não apenas quem curtiu o comentário de quem retweetou quem mencionou quem, mas elas também trazem, elas também representam uma arquitetura computacional, uma arquitetura de uma plataforma que quer induzir essas conectividades, né? Então, quando o Facebook, enfim, não só o Facebook, né, como qualquer plataforma, nos fala assim, se você é amigo do fulano, você também quer ser amigo do ciclano, né? Você talvez queira, né? Então, ali, isso vem lá da Amazon, com a venda de livros e por aí vai, né? Então, aquilo ali é um processamento algorítmico, eu diria até bastante elementar, ainda que erre muitas vezes, né? E é engraçado quando erra, assim, porque a gente vê que, né, é ali que a gente presta atenção quando a coisa sai do trilho, né? Mas ali, então, a plataforma tem nos induzindo não só a comprar, mas a criar novas associações, né? E quanto mais a gente cria novas associações, mais dados ela tem para processar. Então, assim, a própria ideia de rede social que pode ser visualizada, ela é fruto não só do que a gente fez, mas do que a gente foi induzido a fazer, né? Assim, a partir de uma criatura. Quando eu digo induzido, não significa que a gente esteja sendo manipulado, tá, gente? Assim, o tempo inteiro, as nossas ações, como você disse, são tanto quanto constrangidas pelas ambiências que a gente está inserido. O que a gente não pode é fingir que isso não existe, né? Fingir que aquele é um ambiente aberto, democrático, ou que é um ambiente manipulatório no extremo, quer dizer, entre o 8 e o 80, há várias nuances, né? Há um jogo bastante complexo entre plataformas, governos, empresas, anunciantes e tal, que é aí que acho que está a graça da pesquisa, inclusive, né? E aí com aquele dilema enorme das pesquisas contemporâneas, né? Que é tentar a ilusão de que a gente poderia estabilizar uma coisa que não é estabilizável, né? Assim, então, sei lá, estou pesquisando o próprio TikTok, o TikTok está aí, fazendo e acontecendo, né? E uma pessoa tentando fazer um TCC para defender daqui 6 meses, tentando explicar minimamente o que é o TikTok, sendo que a cada dia o TikTok pode vir a ser uma coisa diferente, né? Então, assim, não tentar estabilizar talvez seja um bom momento, né? Um bom movimento, e um outro movimento, pensando aí um pouco nessas restrições do stories que você disse, Luísa, eu acho que é um pouco historicizar também, né? E aí eu acho até que dialoga com uma perspectiva que é cara para vocês dois aí, que eu sei, talvez mais para o Márcio, da arqueologia da mídia, né? Que é pensar assim nessa... né? Da onde as coisas vêm, né? Como elas se sobrepõem, como elas se combinam, porque há um risco das pesquisas sobre plataformas serem muito presenteístas, né? Elas estarem muito preocupadas com o que aconteceu ontem, né? E elas esquecerem, às vezes, o que aconteceu anteontem, né? E pensar as plataformas como algo que muda, as plataformas que foram, digamos, atuaram ali na eleição presidencial de 2014, por exemplo, estou pegando um exemplo aleatório, eram plataformas absolutamente diferentes das que mediaram as relações político-eleitorais em 2018. Então, não foi só a sociedade brasileira que mudou, ou se polarizou, ou etc. e tal, uma longa discussão, mas, assim, também as condições materiais em que as nossas trocas políticas, afetivas se deram, mudaram muito, né? E isso é muito mal documentado, e aí não é exatamente uma culpa nossa, pesquisadores, né? Se você vai atrás, como era a interface do Facebook, já existia o botão tal, quais eram, né, como é que as coisas se conduziam, isso some, né? Assim, bom, não sei exatamente qual o departamento de documentação que eles têm internamente lá, né? Assim, nunca vi muitos rastros sobre isso, se eles têm, sei lá, até a possibilidade de rodar um Facebook 2014, assim, devem ter, né? Mas, enfim, nunca vi uma menção a isso, mas, de todo modo, as plataformas mudam, as temáticas mudam, as pessoas mudam, então,
esse esforço de observar como, eu disse isso tudo por causa do Stories, né, que é um fenômeno relativamente recente, né, assim, eu não vou lembrar a data, mas assim, essa ideia de um conteúdo que desaparece para o público em geral veio do Snapchat, salvo engano, né? Assim, temos a plataforma, depois o Snapchat não é vendido para o Instagram, aí o Instagram meio que age para matá-lo, assim, né? Deliberadamente, ali, em termos empresariais, e hoje é meio que um padrão que vai mudando, inclusive, as nossas relações de público, privado, de memória, daquilo que a gente não exporia a longo prazo, mas no Stories está beleza, porque eu esqueço aquilo com a mesma velocidade com o Stories desaparece, né? Enfim, eu estou provocando vocês aí também, para vocês fazerem umas divagações aí sobre... Eu ia dar uma devagada breve, porque eu acho que é um comentário legal, não? Porque eu falei exatamente disso na aula da Dedé hoje. Que legal. Sobre essa ideia da historicidade, né? E às vezes agora, te ouvindo falar um pouco dessa mudança da internet, eu acho que às vezes o que a gente tem que perceber também é que uma boa fonte de documentação para nós pesquisadores são os trabalhos de nós pesquisadores. Exato. Lá em 2010, lá em 2014, etc. Né? Às vezes acaba servindo, né, de documentação. Eu falo isso muito para os meus orientandos, enfim, alunos, assim, que às vezes a pessoa está ali pesquisando um fenômeno contemporâneo numa plataforma e tem a impressão de que ela está fazendo meio óbvio, né? Assim, não, você não está fazendo o óbvio, porque daqui 6 meses ninguém vai lembrar exatamente como aconteceu. Aí, às vezes, eu quero que eles lerem uma dissertação de 2 ou 3 anos atrás e a gente se surpreende, assim, com como as coisas funcionavam, mesmo como o olhar que era possível se estabelecer naquele momento, né? Assim, um olhar conceitual, metodológico e tal, e a gente vê como é importante essa documentação, assim. Uma coisa que eu sempre comento, assim, é uma lástima, né? Assim, não existir no Brasil um belo livro sobre o Orkut, assim, né? E aí eu posso estar aqui, talvez, negligenciando o trabalho de alguém, né? Assim, adoraria conhecer, mas assim, sabe aquele material de referência que, pô, nos Estados Unidos e na Europa tem a rodo, né? Assim, bons livros sobre diferentes momentos, plataformas e tal. Assim, porque é uma pré-plataforma, se a gente for pensar do ponto de vista infraestrutural, ainda não era exatamente uma plataforma, né? Mas assim, é algo absolutamente central para se compreender o que viraram as práticas de internet do Brasil depois, né? Isso está aí disperso, né? Assim, para as novas gerações não viveram aquilo e tal. Então, assim, é muito importante documentar e fazer esse esforço de historicização, né? Legal. Eu quero retomar um outro ponto do que tu estava falando, que eu acho que é algo que nessa abordagem das plataformas ajuda, mas que também é muito difícil a gente elaborar, parece, né? Que é a questão do o que ou quem influencia quem ou o que, né? Tu mencionou o exemplo das eleições e contexto social e contexto das plataformas. E eu acho que em pesquisa, né, é muito difícil a gente se livrar dessa ideia de será que então, né, é a sociedade que influencia o que é debatido e como é debatido nas plataformas, ou não? São as plataformas que então influenciam como vai ser debatido na sociedade. E né, eu entendo que o melhor seria poder trocar isso por essa ideia de coprodução, né? De que ambos estão se produzindo conjuntamente. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil se desvincular dessa ideia de que, então, parece que a gente está sempre buscando o que é o correto que está influenciando a coisa X. Então, o que é central influencia, né? Esse é um exercício muito difícil mesmo. Você tem toda a razão e a chave assim, inicial, eu acho que é justamente essa que você disse. Assim, entre o extremismo de pensar muito centrado numa plataforma ou numa mídia, né, e o movimento contrário, que seria esvaziar essa dimensão material e pensar apenas no fenômeno, né, digamos, um ciberativismo durante uma campanha X, né, existe essa ideia de uma coprodução, de que uma coisa não existiria sem a outra. Então, como ela se constitui, né? Isso, em tese, é bonito, né, assim, é potente, mas na prática é difícil demais, porque o pêndulo sempre tomba para um lado, né? Assim, são muito raras as pesquisas que efetivamente conseguem
pegar essa Constituição assim e menos e não tombar tanto para um lado ou para o outro, né? Assim, não ser uma pesquisa sobre Twitter ou sobre eleições, mas sim como o Twitter e as eleições se constituem mutuamente. Acho que aí solução, fórmula não tem, né? Mesmo, né? Porque assim, cada fenômeno e cada plataforma reivindica alguma coisa. Mas talvez, assim, um caminho que me ocorre seja começar por um processo descritivo, documental intenso, sabe? Assim, eu vejo os estudos de plataforma, eles se ancoram uma perspectiva bem mais ampla, assim, que é dos estudos de ciência e tecnologia, né? Que advogam, por exemplo, essa ideia da coprodução em tecnologia e sociedade já há, sei lá, 30 anos, pelo menos, né? E eles têm uma coisa, enfim, que eu assim, sou um pouco marginal a esse campo, né? Que essa coisa assim, vamos partir de baixo para cima, né? Assim, vamos partir dos fenômenos e a partir daí nós vamos acoplando os conceitos, as perspectivas. Então é menos um corpo teórico constituído e mais um jeito de olhar para as coisas, de articulá-las, de fazê-las emergir, né? Então isso tem muito a ver com o modo de lidar com a empiria, né? Ou com os fenômenos do mundo de modo a moldá-los ali enquanto uma situação de pesquisa, né? Então eu acho que um processo de observação cuidadoso, assim, cotidiano, cuidadoso, bem documentado, eu acho que ele tende a revelar melhor essas imbricações, essas coproduções, né, do que aquele que parte muito fortemente de um referencial, suponhamos, sobre eleições, ou eleições na internet, ou eleições em plataformas, ou sobre uma plataforma específica, né? Se você toma essas duas, um desses dois eixos, que poderia ser mais de um, mas enfim, de maneira muito marcada, eu acho que você tende a engessar um pouco a sua análise. E aí, pensando assim, né, principalmente aqueles que estão no nível de TCC e de mestrado, né, a contribuição mais importante que essas pessoas podem dar é um bom estudo de caso, né? É um bom exercício empírico fundamentado, informado por boas teorias, mas, assim, acima de tudo, é um grande exercício daquele que uma banca lê e fala assim, nossa, eu aprendi um monte de coisa aqui, eu ri um pouco, eu chorei um pouco, eu me deixei envolver porque você me contou um monte de situações que eu não vivo, porque eu estou em outras, isso não é a minha realidade, enfim, né? Muito mais querer dar conta de grandes discussões, eu estou pensando aqui principalmente no âmbito do mestrado, que é bastante angustiante, né? Assim, muito pouco tempo, há muitas expectativas. Então, assim, dar conta do fenômeno, nunca deixar o seu objeto engavetado, né? Tá sempre ali convivendo com ele, tá sempre ali amassando um pouco aquele material, assim, no sentido de moldá-lo mesmo, né? De refiná-lo. Eu acho que essa co-constituição tende a aparecer com mais clareza, né? Seria a minha sugestão de procedimento, ainda muito vaga. Não, foi muito bom. Lembrei da Donna Haraway, né? Ficar com problema, né? Vamos ficar com essa... ficar com problema, isso. Eu acho que essa lição dela aí, que vem aí de questões macro aí, né? Ambientais e tal, eu acho que serve também, né? Assim, alguns problemas a gente não vai resolver. Então, a gente tem que conviver com eles, né? Conviver com eles e se conformar e agir a partir dali, né? Bem lembrado. Tem umas perguntas aqui, Carlos, posso fazer? Claro. Acho que tem umas coisas legais aqui, algumas provocações, na verdade. Acho que eu vou adaptar um pouco a questão da Dedé, que é mais ou menos se tu nota algumas mudanças aí nesse cenário das plataformas em relação aos processos políticos, né? Estava falando um pouco dessas mudanças que tu consegue observar. Será que já dá para notar alguma coisa assim que tu percebe? Políticos em que sentido? Ela chega a especificar? Processo político brasileiro. Ah, tá. Uhum. Eu vou te fazer uma segunda aqui da Ellie Maciel, tua ex-aluna e orientanda, ela coloca aqui. Qual a sua visão sobre a possibilidade de se legislar as plataformas? Acho que essas duas casam, depois eu te faço uma terceira que é um pouco mais ampla. Tá, legislar. Legal. Gente, um beijo para vocês, então. Obrigado pelas perguntas aí, né, pela audiência. Talvez eu vou pensar aqui um pouco a política e a questão da legislação assim, um pouco juntos, tentando esquivar dos dois, na verdade, sabe assim? Porque eu tenho brincado que eu estou deixando a ciência, a política mais para
política eleitoral, assim, mais para os especialistas no tema, né? E mesmo a questão da legislação também, eu acho que ela toca em pontos cada vez mais delicados, assim, do âmbito do direito, né? Que é difícil para nós da área de comunicação, ou se ampliarmos um pouco as ciências sociais, darmos conta disso, né? Mas não vamos esquivar de tudo, não. Eu acho que, assim, a gente corre riscos de cair nessas dicotomias de regula geral ou libera geral, no qual a tecnologia sempre esteve ali um pouco, né, exposto nesse lugar, né? Bom, como que as plataformas têm lidado com isso? Que é para onde eu olho mais, né? Tentando sofisticar os seus mecanismos de governança, né? Talvez seja aí o lugar que eu fico mais à vontade para falar, assim, a governança, aí a gente pode até pensar um pouco o uso desse termo no âmbito corporativo, assim, né? A governança de uma grande empresa, como ela pode se tornar saudável ali para os seus colaboradores, tem todo um discurso, assim, meio, né? Então, mas a governança de uma plataforma é como ela pode se autogerir, né? Através de inúmeros mecanismos, de modo a ela se tornar um ambiente, bom, sustentável, né, no sentido assim, econômico, político e tal. Então, pensa o caso do WhatsApp, né? No caso, para pegar um pouco da política, assim, o que aconteceu no WhatsApp do Brasil, e não foi o único caso em 2018, e continua acontecendo em alguma medida, né? Foi, assim, poucas vezes eu vi uma declaração de um alto executivo do WhatsApp tão enfática quanto que foi dado um ano depois de que, sim, o WhatsApp influenciou diretamente nas eleições presidenciais brasileiras. Um alto executivo do WhatsApp falou isso, né? E esse pessoal fala muito por meias palavras. Então, uma frase desse nível de ênfase significa que ele sabe muito bem o que aconteceu, e aí está aí, sei lá, o livro da Patrícia Campos Melo lá sobre, né, a máquina do ódio e tal, para poder dissecar um pouco essas pirâmides, esse exército de empresas, né, que faziam orquestrações aí de envios de mensagem que chegava para os nossos, né, parentes, muitas vezes as pessoas mais velhas, como se fosse alguma coisa orgânica, né? Então, bom, isso continua rolando, né? O WhatsApp vai adotando medidas de governança para refrear isso um pouco, principalmente diminuir a número de encaminhamentos, né? Mas eu não sei se isso, em que medida isso ataca, digamos, o cerne do problema, né? Aí, quando eu estou dizendo não sei, é um pouco também de não estar acompanhando o WhatsApp tão de perto, né? Assim, tem pessoas que estão estudando isso. E aí as medidas de legislação tentam justamente fazer frente a essas autorregulações ou essa governança insuficiente, né? E aí você tem coisas muito arbitrárias e perigosas, assim, até autoritárias, que podem vir de estados nacionais, né? Mas tem também, assim, bom, eu acho que um exemplo, assim, como sempre, a gente se mira ali um pouco no exemplo norte-americano, né, estadunidense, e, de fato, assim, para as grandes plataformas, a questão lá da discussão antimonopólio está muito pesada, né? Na semana passada, contra a Google, foi uma ação que, enfim, segundo disseram, foi a mais pesada contra uma Big Tech desde a ação contra a Microsoft no final dos anos 90. Quer dizer, isso é muito significativo. Tudo bem, tem um contexto político eleitoral lá, da saída do Trump, né, e enfim, aquele caos que é o modo de gestão desses governos populistas de direita, para dizer o mínimo, né? Mas, assim, de todo modo, há uma pressão sobre a Google e sobre a Apple e sobre outras, né, no sentido de monopólios, e isso pode desencadear em regulações. Agora, é uma contradição que está colocada, assim, se as plataformas são transnacionais, né, assim, ou elas são transnacionais e ao mesmo tempo muito locais, né, essa regulação pelos estados ela é muito problemática. A chave que eu tenho olhado, não estou dizendo que né, é mais essa da governança, né, que é essa autogestão. E eu acho que é um lugar um pouco mais, de um poder mais sutil, no sentido Foucaultiano mesmo da palavra, a gente observar, nós que somos da comunicação, porque eu acho que olhar para as questões de legislação é muito importante, mas reivindica um repertório que não é o nosso, né? Assim, e direito a gente sabe que é uma ciência forte, né? No sentido, esta palavra, assim, uma ciência que se banca no seu vocabulário, nas suas minúcias. Então, assim, entrar para discutir com o direito, você tem que estar bem aparelhado, porque é uma ciência dura nesse sentido, né? Legal. Tem uma terceira pergunta aqui que é mais uma provocação para te ouvir falar
Sobre plataformização do jornalismo, do Alexandre Mota, lá da UFBA. Ele te dá um exemplo aqui, que queria te ouvir falar um pouco sobre a circulação das notícias, como é que ela se liga com a interatividade e reatividade dos usuários. Os clickbaits, né? Sei lá, a mensuração editorial, etc. Tá. Ele menciona especificamente, então, essa coisa das métricas e da... Exatamente. Legal. Bom, esse fenômeno da plataformização do jornalismo, não sei se a Amanda está aí ainda assistindo, né? Assim, foi o objeto da tese de doutorado dela, defendido no início desse ano, então, se eu me sinto um pouco à vontade para falar disso, é muito em torno dessa interlocução com ela, que foi de 6 anos, na verdade, mestrado, doutorado. Depois você manda o link aí, Amanda, da sua tese aí, se você... Coloca no chat, Então, a Amanda estudou especificamente a relação das instituições jornalísticas com o Facebook, né? Que é uma plataforma que se posiciona, e se mudou muito no período de tempo que ela estudou, se posiciona aí como articuladora de públicos, anunciantes, jornalistas e diferentes outros setores ligados a esse ecossistema jornalístico, né? Para isso que ele pergunta com mais detalhe, assim, talvez dessa metrificação, né? Assim, de como que as plataformas vão ajudando, mais do que ajudando, né? Elas vão, assim, impondo ou sugerindo formas de mensuração dos resultados, né, que são bastante eficientes para os jornalistas, no sentido de trazer mais conhecimento, suposto conhecimento sobre o público, né, e ao mesmo tempo os aprisiona, né. Eu acho que aí um exemplo clássico disso, o Facebook, eu não vou me lembrar exatamente um ano, ali por volta de 2015, comprou uma empresa muito importante de dados, assim, ou de análise de data analytics, né, que é o CrowdTangle, né. O CrowdTangle então, foi incorporado ao Facebook e passou a ser oferecido para redações jornalísticas como uma maneira de mensurar em tempo real a performatividade das postagens. Então, assim, inclusive comparando com os posts da própria página e potencialmente com os posts de concorrentes. Então, o monitoramento via CrowdTangle da performance no Facebook pelas empresas jornalísticas se tornou uma constante e, mais do que isso, algo que passou a direcionar o trabalho dos jornalistas, no sentido daquela fissura mesmo de ver se a postagem está performando bem, né? Então, assim, a plataforma plataformiza a prática, no caso do jornalismo, oferece uma infraestrutura para se olhar para a própria plataforma, né, que no caso é o CrowdTangle, poderia ser outros, fornece métricas, ou sugere métricas de mensurar aquilo, e a partir daí passa a induzir as práticas na própria plataforma, né? Quer dizer, é um jogo bastante desigual, né? Muito assimétrico, assim, entre aquilo que a plataforma o que ela pode controlar e o que o jornalista ali, que ao mesmo tempo fica muito seduzido pela capacidade de observar essa performance, ao mesmo tempo passa a julgar com a máquina, né? Enfim, que é também as lógicas de SEO, né, de otimização de busca e por aí vai, né? E aí, assim, é duro, né, gente? Assim, é bem assimétrico, né? Assim, é difícil sair um pouco desse dispositivo, digamos que ele é bastante abrangente, bastante sofisticado, a ponto de nos enredar de uma maneira a gente fica meio sem saída, né? E não exatamente um poder coercitivo, né? Mas, enfim, há alternativas, há métricas alternativas, há esforços para isso, assim, é um jogo que está sendo jogado, inclusive no âmbito do jornalismo, né? Pois dado aí o avançado da discussão, embora esteja tudo muito bom, eu acho que vamos olhar para o futuro, Carlos. Queria ver se tu poderia nos falar, né, para onde os teus esforços estão indo agora de pesquisa, né? Quais são o que tu está pesquisando, se tu tem novos projetos, coisa que tu queira contar para a gente. Ah, tá bom, conto. Bom, ter escrito esse livro, né, e publicado ele agora foi bom, assim, para, em alguma medida,
concluir um ciclo assim de mapeamento desse campo, e agora eu estou iniciando um projeto, assim, né, como todos os projetos, eu acho que ultimamente sem nenhum tipo de financiamento, sem uma institucionalização ainda muito precária, né, assim, em termos de equipe, mas em torno da plataformização da ciência, né, assim, que depois de acompanhar, enfim, com a Amanda esse processo de plataformização do jornalismo, da mobilidade com a Ana Guerra, minha orientando, e vários outros setores, me pareceu pertinente olhar para a plataformização da ciência, né? Que tem várias dimensões isso, e eu estou ainda tateando isso, mas assim, a ideia de que tanto as práticas científicas são plataformizadas, aí nós temos vários e vários exemplos, né? Sei lá, os divulgadores científicos que passam a atuar com as plataformas, claro. Como as formas de divulgação científica, né? Ou de publicação pensam em uma academia da vida, um ResearchGate, por aí vai, né? As próprias lógicas de ciência aberta vão sendo reconstituídas a partir da lógica das plataformas, mas talvez o que me interessa mais seja um movimento complementar a esse, assim, na outra direção. É como as plataformas incorporam técnicas e procedimentos típicos de uma ciência do século XX, né? Assim, as plataformas elas coletam dados, elas mensuram, elas criam projeções, elas criam experimentos no sentido de fulano vê isso, ciclano vê aquilo. Quem fazia isso ao longo do século XX eram ciências experimentais ali de laboratório da biologia, da física e tal, né? De repente esse foi incorporado por um grande ambiente de dados, grandes infraestruturas, na verdade, de dados, né? Que não à toa tem milhares e milhares de doutores empregados, né? Assim, um dos maiores empregadores da área de engenharia, matemática, etc., são as grandes empresas, principalmente no norte, né? Então, assim, são lugares de produção de conhecimento muito intenso, e aí toda a lógica de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial entra aí, né? Então, me interessa ver um pouco, sim, como a lógica das plataformas vai se imbricando aí nessas formas de circulação da ciência, mas também como a ciência, ou como uma certa ciência, uma tecnociência, para usar um termo aí mais do STS, né, ela é uma constituidora muito forte das lógicas das plataformas. E aí, toda essa discussão sobre política, materialidade e tal, que eu fiz um pouco antes, ela vai ganhando talvez um lugar mais específico, né? É um pouco para aí que eu estou direcionando os meus esforços agora, assim, né? Que legal, parece muito interessante. Estamos ansiosos aí para ver frutos desse trabalho novo. Logo, cara. Vocês estavam falando de um artigo que vocês vão publicar em breve aí, né? Que eu acho que tem alguma coisa a ver com isso aí. Então vamos vai sair essa parceria meu do Márcio. Acho que vai ser um diálogo legal. Então, vou para nossa finalização. Queria saber, Carlos, assim, nessa ideia de conhecer o pesquisador, se tu não fosse pesquisador, o que tu teria sido ou o que tu seria? Pois o fato de ter me envolvido com a internet desde muito cedo, assim, ainda como estudante de jornalismo ali nos anos 90, né, me colocou nesse lugar de, mesmo quando eu fui profissional dessa área, né, num lugar de experimentação e de pesquisa no sentido de desenvolvimento mesmo, né, que me faz estar nessa batida aí já, sei lá, uns 25 anos mais ou menos, né, eu estou entregando aqui a minha idade um pouco, então tem 40 e poucos. Então, é difícil imaginar num outro lugar, assim, né? A coisa que eu mais gosto no mundo, assim, fora trabalho, filho e tal, é música. Então, e toco, já toquei bem, hoje toco muito mal. Então, acho que, como eu não conseguia ser músico, eu acho que foi bom ter virado pesquisador, assim, mas não sei, poderia até ter sido, vai saber, né? Talvez, possível. Quem sabe? Me arrependo de não ter me dedicado mais aí. Foi muito tempo dedicado à pesquisa em alguns momentos e os instrumentos meio parados aqui. Estou tentando tirar o atraso agora. Que instrumento que tu toca? Agora eu estou tocando baixo. Já toquei várias outras coisas, mas já é um tempo que eu estou tentando ser um baixista. Tu tocava bateria? Eu tocava bateria. Toquei guitarra já, mas tocava bateria. Opa, aí ó. Já em bateria é igual goleiro de pelada, né, Márcio? Assim,
não paga para jogar, está sempre bem-vindo, o problema é pegar a tralha, né? Exatamente. Então, Carlos, para terminar, tu pode deixar para gente uma dica acadêmica, uma indicação, livro, autor, série, filme, qualquer coisa relacionado a algo acadêmico que tu queira, que tu acha interessante. Uma dica de leitura ou de... Pode ser. A gente faz tantas coisas ao mesmo tempo, mas vem cá, eu vou pegar uma coisa aqui que está aqui na minha frente, eu estou lendo aos poucos. Ó. Esse livro aqui é muito forte. É um livro que ele é fortemente vivencial, né? Fala um pouco sobre as questões de identidade de gênero, de sexualidade do povo asiático. Ele é muito fortemente ancorado nessa lógica sociomaterial, assim, né? E das práticas constituídas a partir, no caso dele, dos fármacos, né? Assim, que ele, enfim, estava num processo ali de transformação do corpo. Então, assim, é um livro que ainda estou no começo, como vocês vão poder ver aqui, né? Fica mais aqui, mas assim, vira e mexe, me vejo pensando nele, assim, sobre a força que é essa possibilidade de viver a ciência, a tecnologia e muito no corpo, né, na pele, que eu acho que são questões contemporâneas muito fortes, né. A princípio não tem nada a ver com plataforma, tá, gente? Mas assim, todo esse olhar que eu tentei desenvolver aqui, eu enxergo ele aqui, né? Assim, é um jeito de olhar o modo, no caso, o corpo sendo co-constituído não só com tecnologias, né, que é um pouco da ideia do ciborgue inicial, mas assim, um pouco com essas indústrias, né, com essas indústrias farmacêuticas, a indústria da beleza, as indústrias... então, é um livro muito forte e muito, muito humano, assim, no sentido de muito vivencial, né? Esse livro é ótimo, né? Entrou uma última pergunta aqui, Carlos, mas eu acho que é interessante porque talvez já dá uma noção aí. Nossa, é mais 48 segundo tempo aí. Até uma pergunta, eu queria te ouvir falar um pouco sobre como é que é a abordagem lá em Amsterdã, lá na Holanda que tu foi. Como é que eles trabalham lá? Acho que é interessante ter uma ideia assim também. É bacana. Bom, eu fui para o departamento de estudos de mídia, né? O que eles chamam de estudo de mídia lá? Aqui no Brasil a gente acaba usando a terminologia de comunicação de modo muito genérico, né? Embora alguns departamentos também se chamem mídia. Lá comunicação, lá em vários outros países, comunicação é outra coisa, assim, outras questões, né? Mais próximo do comportamental, de um estudo administrativo, se a gente for usar um termo das teorias da comunicação, e os media studies é próximo do que boa parte dos pesquisadores brasileiros fazem, né? Eles têm lá uma coragem muito forte nessa tradição dos estudos de ciência e tecnologia, STS em inglês, né? Que é um campo, assim, historicamente muito forte na Holanda, né? E como brincou um pesquisador importante, que eu estava conversando com ele uma vez, assim, porque esse país, ele estava dizendo, da Holanda, foi criado tecnologicamente, né? Aí ele foi um pouco por isso dizer, aqui não há natureza, né? Então, assim, é um país cuja a dependência das tecnologias é fundante, né? A própria ideia de controlar as águas, né? Mas, enfim, feita essa divagação, é um departamento super potente, super... austero, se você pensar um pouco assim, não é aquela... funciona num prédio de um antigo hospital no centro de Amsterdã, assim, do lado ali de toda a zoeira do Red Light, assim, e tal, um prédio super simples que, sei lá, poderia ser de uma universidade brasileira, um prédio mais bem cuidado, mas que tem um conjunto, assim, impressionantemente potente de professores de vários lugares do mundo e uma circulação enorme de gente, um país que se dedica à pesquisa com muita ênfase, né? Assim, leva isso muito a sério, embora eles reclamem lá também da falta de financiamento, dos cortes para as humanidades e tal, mas assim, eu acho que realmente não se compara. E eles ganharam um destaque muito grande nos últimos anos com essa perspectiva tanto das plataformas como dos métodos digitais, né? Que foram, souberam aí, não só... ajudaram, na verdade, a constituir um olhar que hoje, assim, se você vai para eventos da área de comunicação, enfim, não só da área de internet, mas você vê ali uma influência muito, muito forte desse olhar, né? Que foi um pouco cunhado, não só por eles, mas com uma participação muito forte lá dos pesquisadores da UVA, né? Então foi um grande privilégio ter ido para lá, assim,
muito na cara de pau, com sofrência, né? Assim, ninguém vai para um país estranho, com crianças, com família, com inverno, impunemente, né? Vocês dois também já tiveram aí no continente europeu aí, né? E Luísa foi Estados Unidos, né, Luísa? Não, foi a Alemanha. Foi a Alemanha também, tá. Pois então, mas assim, de muita aprendizagem, né? De muitas trocas e tal. Então, sou muito grato à CAPES aí por ter conseguido essa bolsa numa época que ainda se conseguia um pouco mais de bolsa. Acho que agora tá ainda mais difícil, né? Uhum. Então, Carlos, a gente queria te agradecer muito. Desculpa termos te segurado aí um pouco mais do que previsto, mas obrigado, não, tá ótimo, estou à disposição. Aqui, quando a gente embala nesse tema aqui, eu até esqueço da hora. Espero que tenha atendido a todos aí e um abraço aí para vocês, né? Obrigado pelo convite. Obrigada, pessoal, também que estava aí nos ouvindo, mandou perguntas. Isso. E também quem, por acaso, ficou com dúvidas, pode seguir, né, ali no Facebook. Depois a gente pode repassar para o Carlos. Isso. Carlos aí... E também eu fazer uma propaganda assim, principalmente do canal do Instagram e do Twitter, do REST, né? Que é o grupo de pesquisa que eu coordeno. A gente tem publicado lá, assim, regularmente as coisas que a gente faz e tal. Então, é um bom caminho também para acompanhar aí, não só o que eu venho fazendo, mas tem uma turma muito bacana, assim, que eu tenho o orgulho de trabalhar com, enfim, de ter ajudado a formar alguns deles, né? Então, acho que a gente tem umas trocas muito boas que estão lá nas nossas redes sociais, né? Tu sabe os endereços de cabeça, Carlos? Isso, pois acho que é #UFMG, mas eu deveria saber, assim. Tudo bem, a gente mas pode... é o R-Est, né? Assim, a gente tem meio atorrediano aí para separar o R e o Est. A gente vai botar o vídeo depois no YouTube também. E aí podemos deixar. Ótimo, bacana. Isso, a gente se quiser compartilhar lá pelas redes, bem legal. Legal. Vamos fazer isso. Então, obrigado, gente. Assim, eu estava só na interface do Zoom aqui, então eu não vi ninguém que está no Facebook. Então, mando um abraço, um beijo geral para todos aí. Não vou fazer desfeita, porque estava só centrado em vocês dois aqui. Se eu ficasse olhando lá para os comentários, minha cabeça viaja. Vai, né? Então, tá, tu quer? Então tá, gente. Obrigado pelo Valeu. da gente. Obrigado, Carlos. A gente volta no próximo Entre Linhas aí. A gente tem Arqueologias das Mídias também semana que vem com Peter Krapp, nosso primeiro convidado internacional aí. Opa, que bacana, que legal. Isso. Tá bem legal. E depois a gente ainda vai voltar com Entre Linhas. Mês que vem mais um convidado surpresa por enquanto. Que legal. Vamos estar atento. Então tá. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Um abração. Obrigado, Carlos. Deixa eu ver aqui. Pausar? Pausou? Pausei. Tá. Acho que estamos mais ao vivo, então, agora. Nossa. Beleza. Isso aí é muita... Bom, acho que não sei se era meio isso que vocês estavam esperando aí, mas... Foi bem legal e o pessoal perguntou ali bastante também. Então, quando rola pergunta, a gente sempre tenta dar atenção, né? Deixa eu acabar aqui. Claro, não, foi boas perguntas também. Não,